Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a ementa do curso de Física Teórica 2. Meu nome é João Rodrigo Souza Leão, vou ministrar a disciplina para vocês no semestre 2020.2. O conteúdo da ementa é um conteúdo bastante interessante porque ele pode ser vinculado à engenharia e a outras aplicações de uma maneira bastante direta. Então ele abrange fluidos, basicamente as leis de Pascal, princípio de Pascal, conceitos de densidade, conceito de empuxo também, e uma série de outras questões, como a equação de Bernoulli, por exemplo, que a gente pode, através dessa equação, estudar o funcionamento da asa dos aviões, questões de aerodinâmica também. Outro tópico da nossa ementa seria o movimento oscilatório, que é um movimento bastante interessante na física. É um movimento periódico e ele é descrito por leis matemáticas muito interessantes, que tem analogias com o movimento circular, tem analogia com o movimento dos planetas e uma série de outros movimentos, vibrações de moléculas em nível microscópico. Então é algo que a gente estuda no nível macroscópico, fazendo várias simplificações, mas que tem aplicações incríveis para entender até mesmo o movimento de moléculas e a oscilação das moléculas. Depois nós vamos estudar os conceitos de temperatura, toda a parte de calorimetria, que é a parte da física que estuda as transferências de calor. Vamos estudar as primeira e segunda leis da termodinâmica e também o conceito de entropia. Então a termodinâmica é uma parte da física que sobreviveu à revolução da física do século XIX. Enquanto que a mecânica foi generalizada através da relatividade especial de Einstein, a teoria da gravitação foi generalizada através da teoria geral da relatividade de Einstein, algumas leis microscópicas foram generalizadas pela mecânica quântica, mas as leis da termodinâmica, elas permanecem válidas, são as mesmas, ou basicamente as mesmas, O mesmo entendimento, o mesmo escopo geral, a ideia geral não se modificou e não se modificou há muitos e muitos anos, tá certo? A termodinâmica, por exemplo, é responsável pela revolução dos motores a diesel, dos motores que funcionam em ciclos, também das máquinas a vapor e uma série de outras revoluções que aconteceram ao longo dos séculos 17, 18 e 19 e também do século 20. Por fim, nós vamos estudar a teoria microscópica e cinética dos gases. Nós vamos entender como os gases se comportam em nível microscópico e saber como eles se movimentam. Não preciso dizer para vocês, a nossa atmosfera é gasosa, na verdade. O combustível de foguete, dependendo do foguete, ele pode também estar armazenado na forma de gás, e também o que impulsiona o foguete são gases quentes. Existe ejeção de gases em estrelas, uma infinidade de ejeção de gases em usinas também, uma infinidade de aplicações para a gente entender aí a partir da teoria cinética dos gases. E por fim, nós vamos estudar as ondas mecânicas, que são ondas que necessitam de meios para propagação. Essas ondas elas podem ser descritas também por equações bastante interessantes. Tem uma equação diferencial que gera as funções que descrevem essas ondas. E através dessa descrição matemática nós podemos entender, por exemplo, como as ondas interagem. Tanto ondas que se propagam sobre a superfície de um lago, quanto ondas sonoras, até mesmo deslocamentos de ar, causados aí por aviões, por exemplo. Enfim, uma série de aplicações bastante interessantes. Então é uma ementa muito boa de trabalhar, porque a gente consegue não só aprender física, mas consegue relacionar de maneira muito direta com a engenharia e com aplicações de modo geral. Como referências bibliográficas, eu sugiro o livro do Young e do Friedman, que mais modernamente vem sendo comercializado como Sears-Zemansky, tá certo? O volume 2, obviamente, porque é a Física 2. Eu estou sugerindo aí a 10ª edição, mas as edições subsequentes e as anteriores são excelentes também.
Como uma segunda opção, o livro do Robert Resnick e do David Holiday, também é uma excelente opção. Vocês vão ver que não muda muito na abordagem. Então, qualquer um desses dois livros, se vocês conseguirem. O terceiro livro, para quem quiser, tem curiosidade, que quiser ver a parte mais matemática, tem o livro do professor Moisés Nussensweig, também é um excelente livro, uma coleção de 4 volumes, né? O volume 2 trata de Física 2. Então existe aí uma infinidade de livros, eu vou usar basicamente o Sears-Zemansky para tirar os exemplos, mas sempre que eu tirar exemplo ou fizer referência específica à literatura, eu vou compartilhar isso com vocês, eu não vou ficar escondendo nem ocultando de onde eu estou tirando o material, tá certo? Então já de antemão, já estou adiantando, eu vou tirar basicamente desse livro. Quando eu for fugir um pouquinho, eu vou comunicar aos acadêmicos e às acadêmicas para que vocês possam de antemão procurar a literatura, né, e se informar. Tá legal? Mas se eu não falar nada, assumam que eu estou tirando tudo aqui do Sears-Zemansky. Bom, esse é o meu e-mail, né? Então as dúvidas devem ser direcionadas através do e-mail. Existe um errinho aqui, é Gmail, né? jrsleão@gmail.com. Existe um equívoco aqui, eu errei. As nossas aulas acontecem quartas e sextas, no horário tarde 1, 2. A metodologia, né, de ensino que a gente vai empregar aí durante o semestre, né, que vai de 18 de janeiro até 30 de abril, serão aulas ou atividades, né, que serão disponibilizadas via SIGA, e elas podem incluir vídeos para vocês assistirem às aulas. Esses vídeos podem ser de professores da USP, de professores da UFSC, de professores da Unicamp também, vídeos que eu produzo também, tá certo? Então, toda aula vocês vão ter acesso lá aos vídeos que vão ser disponibilizados via SIGA. Eu posso também sugerir a leitura de textos, de livros, né, da bibliografia sugerida, ou listas de exercícios. Então lembrando, né, cada aula tem 100 minutos, então eu vou colocar lá uma quantidade de atividades que podem incluir vídeos ou uma mescla dessas atividades que eu já citei. E o aluno deve seguir, né, o aluno ou a aluna deve seguir ali passo a passo e realizar essas tarefas na ordem que são dadas. Essas tarefas serão assíncronas, vocês vão poder escolher o melhor momento para fazer, mas tem que ser durante aquela semana, porque conforme eu vou mostrar, né, nós vamos ter avaliações semanais para verificação de presença e verificação de aprendizagem também. Então, como eu já falei, todas essas atividades serão disponibilizadas no SIGA, bem como os links para os vídeos na plataforma YouTube ou outra plataforma também, mas basicamente é o YouTube. Os alunos, as alunas deverão utilizar as quartas-feiras preferencialmente para assistir as videoaulas e ler o material sugerido, e nas sextas-feiras, obviamente no horário tarde 1, 2, os acadêmicos e as acadêmicas deverão assistir as videoaulas, ler o material sugerido e realizar a atividade semanal. Tá certo? Então toda sexta-feira nós vamos ter uma atividade avaliativa para o acompanhamento da disciplina. Então, ao mesmo tempo que vocês vão ter liberdade para assistir os vídeos no momento em que quiserem, saibam que isso tem que ser feito naquela semana, porque naquela semana vai haver uma atividade que se refere aos materiais postados durante aquela semana. Tá certo? Essa atividade tem que ser feita obrigatoriamente. É a única maneira que eu tenho de saber se vocês estão acompanhando o curso e também se vocês vão ter presença. Então, procedimento de avaliação. A avaliação consistirá de listas de problemas ou questionários também, a mesma coisa, né? Que serão realizados de maneira síncrona via SIGA, podendo também ser assíncrono. Tá? Às vezes eu vou colocar lá uma atividade e vou dizer, olha, vocês têm aí o final de semana para fazer. Outras vezes não, vai ter que ser feito na própria sexta-feira. Mas é óbvio que cada caso será explicado, né? Ninguém vai ficar perdido nisso. Se a atividade for síncrona, necessariamente ela tem que ser na sexta-feira, tarde 1, 2. Porque né, eu não posso realizar atividades síncronas fora do horário oficial de aula. Tá legal? Tem uma resolução da universidade que proíbe isso e eu não vou desrespeitar. Mas então fiquem atentos, toda sexta-feira tem atividade. Então essa escolha está de acordo aí com o horário da disciplina, né, que é quartas e sextas, tarde 1, 2. Cada unidade terá uma avaliação final com peso 2, tá certo? Então,
Além dos exercícios da sexta-feira, vai ter uma prova ou uma avaliação, como queiram, e essa avaliação vai ter peso 2. A média de cada unidade será, portanto, a média ponderada das avaliações referentes a cada unidade. Então, se nós fizermos 3 atividades, vai ser a soma das 3 atividades mais 2 vezes a nota da prova dividido por 5, por exemplo. É uma média ponderada, né? As avaliações semanais terão duração aproximada de 60 minutos, podendo ser 40, podendo ser 50, mas eu não vou fazer atividades maçantes que vão durar 100 minutos, tá legal? São atividades mais rápidas mesmo, a não ser a prova. A prova eu vou dar o tempo um pouco mais cheio, tá legal? Essas atividades consistirão, né, aí serão abertas no SIGA, né, com essa duração limitada, portanto fiquem atentos. Não adianta chegar no sábado e dizer, eu perdi a avaliação. Já estão de antemão avisados, está escrito na ementa que toda sexta-feira tem avaliação. Os acadêmicos e as acadêmicas deverão enviar suas avaliações através da plataforma SIGA, onde, né, as atividades estão sendo disponibilizadas. Caso o SIGA falhe, todo mundo tem a opção de mandar por e-mail. Também será aceito desde que mandado dentro do horário compatível, né? Não adianta me mandar várias horas depois, aí não adianta. Mas se você tiver algum problema de envio e mandar imediatamente, aí 10, 15, até 20 minutos depois, via e-mail, é claro que eu vou considerar também, porque todos nós sabemos que o SIGA tem uma tendência a ter certas instabilidades, né? Embora seja um sistema excelente, aí é muito bom mesmo. Muito importante, validação da frequência. A frequência da semana, perceba que cada semana são 4 aulas, será verificada pela realização das avaliações semanais, que acontecerão via SIGA, conforme já disse, todas as sextas-feiras, conforme também já foi dito aí no item anterior. Então, de novo, toda sexta-feira tem avaliação, essa avaliação vale uma parte da nota e ela vale presença. Quem não realiza a atividade de sexta fica com falta na semana. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, no semestre passado, a turma de Física 3 tinha em torno de 27 alunos, apenas 2 reprovaram por notas. As outras 9 reprovações foram por faltas. Pessoas que não entregaram 5, 6, 7, 8 avaliações. Em outras palavras, acabaram não acompanhando o curso. Mas só houveram 2 reprovações por nota. Tá certo? Então significa que se o aluno ou a aluna seguir direitinho o programa e as atividades que serão disponibilizadas no SIGA, fizer suas avaliações semanais na sexta-feira, esse acadêmico ou essa acadêmica vão estar no caminho da aprovação. Aproveitem, é uma disciplina muito mais simples do que Física 1, por exemplo. E muito, muito, muito mais simples do que Física 3. É uma ementa bastante amigável, bastante palpável. Então é uma disciplina aí que tem tudo para ser um sucesso aí na formação de vocês. Então os recursos didáticos que nós vamos utilizar é o YouTube, o SIGA, o meu e-mail para dúvidas, né? Então o procedimento deve ser o seguinte: vocês devem abrir o SIGA toda quarta e toda sexta, ver as atividades que estão lá disponibilizadas. Tem dúvida? Manda por e-mail. Continua com dúvida? Continua trocando e-mail comigo. Se a dúvida persistir, nós podemos fazer, obviamente, organizar lives na plataforma Google Meet. Tá certo? Então eu posso e terei o maior prazer, fiz semestre passado. Fiz com poucos alunos, porque poucos me procuraram para isso. Mas eu estou aqui já de antemão dizendo que é um enorme prazer encontrá-los via Google Meet, caso as dúvidas não possam ser plenamente sanadas pelo e-mail. Tá certo? Então nós podemos nos encontrar via Google Meet, eu posso ajudar com exercícios, obviamente depois que vocês tiverem tentado e lido, né, o material sugerido, mas é um enorme prazer também estender o atendimento pelo Google Meet, caso seja necessário. Então as dúvidas devem ser enviadas aí para o meu e-mail, como eu já falei, aqui está correto, gmail.com, jrsleão@gmail.com. E essas dúvidas que forem enviadas entre as 8 da manhã de segunda e as 17 horas das quintas-feiras, eu respondo em até 12 horas, ou até menos, tá? Eu boto aqui 12 horas, mas normalmente eu respondo em 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá? Se mandar no final de semana, é claro que vai demorar um pouquinho mais.
Mas se vocês mandarem entre a segunda e a quinta, eu garanto que em no máximo 12 horas a dúvida de vocês vai estar sanada. E se necessário for, nós podemos ir para o Google Meet, um aluno, 2 alunos ou até mais, e podemos sanar essa dúvida juntos. Tá legal? Então, de novo, aqui tem o cronograma. A unidade 1 vai consistir de fluidos, movimento oscilatório, temperatura e calorimetria. A unidade 2, primeira e segunda lei da termodinâmica e também entropia. E a unidade 3, teoria cinética de gases e ondas mecânicas. Tá certo? Do ponto de vista matemático, a unidade que dá um pouquinho mais de trabalho é a primeira unidade, que tem o movimento oscilatório. Nós vamos estudar o movimento harmônico simples, o movimento harmônico amortecido com equações diferenciais. Então dá um pouquinho mais de trabalho. As demais unidades, a 2 e a 3, elas são menos matemáticas, mas elas são mais conceituais. Então, 2 recados finais. A maneira que eu faço as avaliações exige que o aluno ou que a aluna leia o material. Tá certo? Eu não coloco lá um exercício que é só aplicar uma fórmula. Tá certo? Não tentem fazer isso porque isso não vai funcionar. Leiam o material, porque vocês vão ver que as avaliações elas vão, de maneira direta ou indireta, cobrar a leitura desse material. Dos livros, né? Ou dos vídeos que serão disponibilizados. Então, eu desejo um excelente semestre a todos. Quaisquer dúvidas a respeito da ementa ou a respeito dos critérios de avaliação podem ser direcionadas ao e-mail. É um prazer lecionar a disciplina para vocês e tenham todos um excelente semestre.